O título dessa noite, se segura na cadeira. Está bem seguro aí, bem sentado? Glória a Deus. O título dessa noite é Pecado. Já ouviu falar de pecado? Já ouviu falar? Quem aqui já pecou? Quem aqui continuou pecando? Como vocês são manipuláveis? Eu não levantei, 2, 3 só levantaram. Vocês são manipuláveis, irmãos. Eu perguntei quem já pecou, todo mundo levantou. Eu falei, quem continuou pecando? Aí ninguém levantou, o pastor levantou. Eu continuo pecando, irmãos. O título dessa noite é Pecado não tira salvação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Amém. Maravilhoso é o amor do Senhor, a graça incalculável. Pecado não tira salvação. Pecado faz com que a gente perca emprego, faz com que a gente vá para a cadeia, faz com que a gente perca mulher, marido, amigo, bens. Pecado faz com que a gente perca as coisas da terra, irmãos. Mas pecado, para os salvos, justificados em Cristo, os crentes, os da fé, pecado não vai nos tirar do céu. Tu vai entender, calma. Calma. Pastor, o Senhor vai ensinar nessa noite que nós devemos continuar pecando? Não. Eu vou ensinar graça, eleição, fé, cruz, um preço que foi pago, irmão. Se tu fosse resgatado, eu fui resgatado. Amém? Algo nos foi imputado. Nós vamos ver essas palavras nessa noite: sacrifício, imputação, ablazão. Amém? Com o corpo me preparastes. A salvação nos foi imputada, irmãos. Uma salvação nos foi acreditada. Quando nós cremos no Senhor, Deus pegou a sua calculadora e fez as contas. Ele fez as contas e sabe qual é o resultado que deu? Deu um saldo positivo para nós, irmãos. É isso que significa imputação. Foi creditado, foi nos dado, foi nos atribuído salvação. Quando, pastor? Quando eu criei. E quando que eu perco a salvação, pastor? Quando eu peco? Não, se um dia tu abandonar a tua fé. Amém? Vamos ler? Amém. Romanos 3, 21. Dava quase para ir para casa feliz já. Sim ou não? Amém. Dava quase para ir para casa justificado. Mas vamos explicar melhor esse negócio para ninguém achar que eu estou ensinando heresia. Mas agora, Paulo faz um grande esforço no livro de Romanos para ensinar lei e graça. Antiga aliança, nova aliança, figura e o que estava acontecendo. Mas agora, diz Paulo, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho, tendo a confirmação da lei dos profetas, que a justiça de Deus se manifestaria. Os profetas todos falaram, irmãos, que nasceria aquele que arrancaria a iniquidade do crente. Amém? E a lei também testificou. A lei convenceu o homem do pecado e da sua incapacidade de agradar a Deus, de fechar a conta que não fechava. A lei e os profetas testificavam que uma graça, um redentor seria nos dado. E é agora, foi na época de Paulo, é na minha e na tua época, ainda tem mais um restinho de tempo ainda, irmãos. Isto é, que justiça é essa? É a justiça de Deus pela fé. Eu vou antecipar mais uma nessa noite. Nós não somos justificados, né? Entenda justificado e salvo. Santificação é outra coisa. Se der tempo nós falaremos. Vamos dividir em 2 pregações. Eu prometo que eu vou me policiar. 8 horas eu vou parar, para não ficar muito longo. Se der 8 horas tu me lembra.
Amém? Amém. Irmão, salvação é por quê mesmo? Graças. É por fé? Salvação é por fé? Amém. Amém. Salvação é por fé? Amém. Não. Salvação é pela fé. É diferente. Pois se salvação é por fé, é porque eu criei, então eu fiz alguma coisa. Não. Salvação é pela fé, através da fé. A fé é o mecanismo. Deus preparou o cordeiro, Deus imolou o cordeiro, Deus ressuscitou o cordeiro. Deus me levou a crer, e eu criei através da fé, irmãos. A fé é o acesso, é o caminho. É pela fé. A justiça de Deus é pela fé. Amém? É graça, não é por fé. Eu vou ser salvo porque eu criei. Não, tu vai ser salvo e eu vou ser salvo porque Deus nos conduziu a crer, nos conduziu à fé. Onde é que eu parei? Isto é justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo. Para quem que é? Para todos e sobre? Todos. Esse todos, irmãos, é toda a raça humana? Esse todos é todos? Sobre todos os que creem. Explicação, ponto e vírgula, por quê? Porque não há diferença. Por que não há diferença? Porque é necessário que todos creiam nessa redenção de graça, sem merecimento. Por que é necessário que todos creiam? Porque no versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, perdoados, resgatados gratuitamente pela sua graça, pela redenção. Irmãos, redenção, a palavra redenção nesse original é muito ampla. Essa redenção é tomar de volta, é pagar um preço por alguém que estava sendo escravo e foi comprado por um preço que há em Cristo Jesus, que há no ungido, no consagrado Jesus, o qual Deus propôs, o qual Deus separou para o quê? Propiciação. O que é propiciação? A palavra propiciação, irmão, significa aplacar a ira de Deus. Amém? Apocalipse diz que tem uma ira a ser revelada. Então Deus propôs em Cristo, ungido, Jesus. Nele Deus fez propiciação. Nele. Naqueles que creem nele. Esse é o todo mundo. Ali Deus aplacou a sua ira, irmãos. Tu crê em Jesus? Eu creio. Tu crê? Não existe ira sobre a tua vida, meu amado. Se tu peca e Deus te exorta, sim, Ele te exorta. Já não é ira, irmãos. É graça, é favor, é misericórdia, é longanimidade, é o Pai nos educando. Amém. Irmãos, pecado não tira a salvação. Que notícia maravilhosa. Para quê, pastor? Para continuar pecando? Não, para não desistir. Para fortalecer a nossa fé cada dia mais. Para caminhar por ela cada dia mais. É pela fé que eu me salvo. É pela fé que tu se salva. Muitos têm se deparado tentando, não vai conseguir tentando fazer. Não é por, não é por, é por ela. Não é por mim, é por Ele. Amém? Propiciação, aplacar a ira de Deus, também significa tornar favorável. Pensa numa situação, irmãos, que era desfavorável. Era minha diante de Deus. E a tua, irmão, talvez era pior que a minha. Amém? A nossa situação era desfavorável diante de Deus. Porque Deus falou, se o homem pecar, certamente ele
morrerá. Certamente será destituído da comunhão, do jardim, do Éden, das delícias, das maravilhas, da eternidade. E Deus precisava ser o quê? Justo. Deus perdoou o pecado antes de Cristo, irmão, sim ou não? Antes de Jesus, antes de pagar o preço, Ele perdoou o pecado ou não? Sim, de quem? Dá um exemplo. Davi. Então rolava um bochicho, irmãos, no céu, no reino espiritual, que Deus era injusto. Por isso a necessidade, irmãos, está entendendo? Poderia salvar, poderia, só que a Bíblia diz que Ele é justo, justificador. Davi perdoou Sansão ou não perdoou Sansão? Está lá em Hebreus 11, herói da fé. Homenzinho para pecar, Sansão. Sansão perdeu a salvação, irmãos, por causa do pecado? Não. Sabe por que ele não perdeu? Porque ele não perdeu a fé. Ele falou, lembra-te de mim, Senhor. Alguém que perde a fé já não clama mais por socorro, por ajuda, por salvação, irmãos. Amém? Onde é que eu parei? 25. Ao qual Deus, o qual Jesus, propôs para aplacar a sua ira, no seu sangue, na sua cruz, na sua morte, no seu sacrifício, para demonstrar, presta atenção, para demonstrar o quê? A sua justiça. Ele pagou a conta, pela remissão dos pecados. Quando cometido, meus amados? Quando? Dos pecados antes cometidos. Amém? Abraão pecou contra o Senhor? Sim. Pecou. Noé pecou? Pecou. Adão pecou? Pecou. Foram perdoados ou não? E Caim pecou? Foi perdoado? Não, ele abandonou a fé. Ele foi para longe. Amém? Ele foi para longe. Versículo 26. Para demonstrar a sua justiça nesse tempo. Deus perdoou os pecados cometidos anteriormente, meus amados. E é nesse tempo, Paulo diz, o tempo de Paulo, o tempo onde Cristo tinha ressuscitado. Deus demonstrou a sua justiça presente para que Ele, Deus, seja o quê? Justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Irmãos, ter fé em Jesus não é acreditar que Ele existiu. Ter fé em Jesus é crer que Ele é a propiciação. É crer que a ira de Deus foi aplacada. É crer que Ele sabia que tu ia tropeçar mais do que um bêbado. É crer no amor, na paciência, na longanimidade dEle. É crer na eleição. Nós vamos ver depois, Pedro. A vez que Jesus estava pescando, nós vamos ler depois, só vou dar essa deixa. Jesus estava pregando, perdão. E tinha quantos barquinhos lá? 2. Tinha 2 barcos, irmãos. Em qual barco Jesus entrou e pediu emprestado? De Pedro, eleição. 2 pescadores, 2 barcos. Amém, irmãos? Eu e tu fomos eleitos. Nós somos eleitos pela graça de Deus, para sermos resgatados, redimidos, regenerados e logo, logo glorificados. Amém? Versículo 27. Logo, se a salvação é dessa maneira, sem merecimento, sem obra, onde está logo ao quê? Jactância.
que é jactância? Jactância é arrogância, é orgulho. E a melhor de todas, meus amados, jactância é crer que existe mérito próprio. Onde está o mérito próprio? Paulo pergunta. É o quê? Curto e grosso. Onde está a jactância? Ponto de interrogação. É excluído. Ponto. Amém, irmãos? Não existe mérito próprio, é graça. Se tu estás ainda em busca de merecer, para depois aceitar, tu vai morrer tentando. Condenado. Aí sim condenado. Amém, irmãos? Se entregue. Creia, não duvide. É loucura? É loucura. Mas para os que creem não é loucura. É o que mesmo? Paulo diz? Sabedoria de Deus para os que se salvam. Para os que se perdem é loucura. Concluímos 28. Onde está a jactância? 27, vamos terminar. É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. As obras da lei? Excluiu. A lei mosaica? Excluiu a jactância, meu amado. É o dízimo que garante. É guardar o sábado, é não comer alguns alimentos. É? Foi excluída, meus amados, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é o quê? Salvo, justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém? Está gostando? Está gostando? Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que ser? Gloriar. Mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? O que está escrito na tua Bíblia, meus amados? Lá em Gênesis, Deus fala a Abraão, olha para as estrelas do céu. Se tu pode, conta elas. Consegue contar, Abraão? Eu consigo. O Senhor consegue contar. Olha para as estrelas do céu, Abraão. Assim será a tua descendência. Olha para as areias do mar. Assim será a tua descendência. E Abraão foi para casa, irmãos, ter relação com a sua esposa, é isso? E Abraão creu em Deus. Mulher estéril e ele homem velho. Abraão acreditou naquela loucura. Até Abraão, meus amados, não existia esse tipo de aliança. Não houve isso, irmãos, com as histórias que ele ouvia falar. Da queda até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Cristo, mais quantos anos? Mais 2000 anos. 4 dias já se passaram até Cristo. E da ressurreição até hoje, quantos anos faltam, irmãos, para dar 2000 anos? Uns 11, 12 anos. Os últimos 2 dias estão acabando. Amém? Abraão creu na loucura, irmãos, da pregação da fé. Deus falou a Abraão, olha, e eu farei. E Abraão, irmãos, acreditou naquilo. Amém, irmãos? Lá naquele lugar que ele estava, ele creu em Deus. Deus mediu por obra? Não, ele não saiu do lugar, ele não falou nada, ele creu. Deus falou com a sua régua e mediu. Abraão creu. E aquela atitude, irmãos, de crer, foi imputado sobre ele o quê? Justiça. Capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sabe o que Abraão fez nesses capítulos todos, irmãos? O que ele fez? Pecou.
mentiu, duvidou, no sentido de não corresponder, ele perdeu a salvação? Não. No capítulo 22 diz: depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão. Irmãos, aquele que não perde a fé, irmãos, aquele que não abandona a sua fé, irmãos, não perde a sua salvação. Amém? Depois, irmãos, de todas aquelas coisas, Deus falou: dá o teu filho. E ele ia dar. E o anjo falou: segura, agora tu estás salvo. É isso? Abraão, agora tu estás salvo de novo. Tu foi salvo lá no capítulo 15, e agora aqui no monte, tu estás salvo de novo. É isso? O anjo falou: não precisa. Agora eu sei que tu temes a Deus. Oh glória! Tu continua na fé. Tu não perdeu a fé, Abraão. Tu não apostatou da fé. Amém? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado a recompensa, o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Meu amado, eu e tu, se é segundo as obras que nós desejamos chegar no céu, nós vamos ficar muito longe desse lugar. Sabe qual é a dívida que Deus vai ter conosco? Qual é que é? O inferno. Talvez um lugar um pouquinho menos quente do quente. Sabe os bonzinhos? Aqueles que vão pela jactância, pelos méritos próprios? Talvez não sofram tanto, mas vão sofrer no lago de fogo e enxofre. Pela fé, através da fé, é graça. Se for pelos meus esforços, meu mérito, é segundo isso que Deus vai me dar, irmãos, aquilo que Ele vai me dever. E o que Deus deve para o homem que não anda por fé é o lago de fogo e enxofre. Amém? A ira foi aplacada na cruz de Cristo. Tu vai entender, calma. Não fica nervoso, Rodrigo. Glória a Deus. Mas aquele que não pratica, porém o quê? Crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é o quê? Imputada, creditada, atribuída. A sua fé lhe é imputada como justiça, está paga. Deus não deve mais nada para o diabo. Assim também Davi declara no seu salmo: bem-aventurado, mais do que feliz é o homem. Veja que não foi para todos, não é para todos, tu és privilegiado. Mais do que feliz, meus amados, é o homem, e homem e mulher, raça humana. Mais do que feliz é o homem a quem Deus imputa o quê? Justiça. Justiça sem obras. Deus pega e diz: toma. Irmãos, Deus pega e diz: é teu. Por isso que Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. É por isso que eu peco, mas cada dia eu estou mais longe do pecado. Porque isso me constrange. O apóstolo Paulo diz: pecaremos por isso, para que venha mais graça? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque agora somos servos de Cristo. Ele fala devedores a Cristo. Amém? Mais do que felizes, irmãos, somos nós a qual Deus imputou a justiça, sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles, versículo 7, cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Mais do que feliz é o homem a quem o Senhor não imputa o
pecado. Muitos e muitos homens e mulheres, irmãos, morrerão debaixo da imputação do pecado, porque todos pecaram. Pastor, Deus é injusto. Por que Ele é injusto? Todos pecaram. Ele foi e imputou sobre aqueles que Ele quis. Amém? Motivado por amor. Se tu acha injustiça, tu não anda por fé. Se arrependa. A vez que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Antes que eles nascessem, antes que eles fizessem nada. Onde é que está escrito isso, pastor? Na Bíblia, em Gênesis. É Antigo Testamento, lá em Hebreus também confirma, Novo Testamento. Mais do que feliz, irmãos, é aquele a qual Deus imputou a justiça e não imputou o pecado. Foi feita uma troca. Abre em 2 Coríntios capítulo 5, 21. 2 Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que morava na cidade de Corinto. Os cristãos de Corinto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Em breve nós iremos estudar essa carta nas nossas reuniões, nossos cultos de quinta-feira. Assim que a gente acabar o próximo assunto, provavelmente nós vamos estudar essa carta. A primeira e a segunda em segundo. Amém? Porque é uma sequência cronológica nessas duas cartas. Acharam? 2 Coríntios capítulo 21. Capítulo 5, versículo 21. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Diz amém. Aquele que não conheceu o quê? Pecado. Jesus pecou? Não. Ele não conheceu o pecado. Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Eu fiz alguma coisa para que a justiça fosse imputada a mim? Eu precisei ser bom para receber a justiça de Deus? Amém, irmãos? Jesus não precisou pecar para que o pecado fosse imputado sobre ele. Nele. Aquele que não conheceu o pecado, o único que pisou nessa terra e não conheceu o pecado, meus amados, ele se fez pecado por amor. Mas pastor, entenda o que eu vou falar. Seja maduro. Se fosse para Jesus vir pecar, seria o quê? Fácil ir? Se a obra dele fosse vir e pecar, se fazer pecado, seria o quê? Fácil ir? Eu não sei porque tem alguns que ainda pecam tanto, se não acham bom, né? Fácil e bom. Não. O se fez pecado de Jesus não é que ele veio e pecou. Seria fácil e bom. Ele não pecou. Ele se fez pecado, ele se colocou. Ele fez uma substituição. Se foi imputado justiça para nós, foi imputado o que sobre ele? Pecado. E sobre o pecado veio o que mesmo? A ira de Deus veio sobre ele, meu amado. Ele foi mesmo o que? A propiciação. Ele aplacou a ira de Deus. Deus meu, por quê me desamparaste? Aonde que Jesus proferiu essa frase, irmãos? Na propiciação. No momento da substituição. No momento que estava sendo imputado justiça sobre a minha e a tua vida. Foi lá e falou, Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Pastor, o que será o inferno? O que será o lago de fogo, pastor? Sabe o que vai ser o lago de fogo, meu amado? É dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu não consigo mais
te contemplar, te ver, te ouvir. Por que eu estou aqui sozinho, isolado? Não é isso? Não foi o momento da ira de Deus? Deus meu, por que me desamparaste? Agora a diferença é que Jesus era justo, ele não pecou. E o pecado não teve poder para segurá-lo. A morte, perdão, não teve poder para segurá-lo. Logo em seguida ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado, deu certinho. A obra está pronta, é só tu usufruir, é só eu usufruir. Amém? Pecado não tira a tua salvação. Pecaremos por isso? Não. Mas quando pecarmos, não desistiremos, pediremos perdão e continuaremos. Amém? Pecado tem consequência. Estás cansado de saber que tem. Tem várias consequências, falei algumas. Mas pecado não tira salvação daqueles que não abandonam a fé, ou que já foram inseridos na fé. Que notícia maravilhosa. Amém? Amém. Jesus fez a substituição. Eu anotei um negocinho que eu quero ler, eu anotei para não esquecermos. Imputar justiça significa considerar judicialmente justo, sem culpa. Judicialmente. Como se tivesse um tribunal, irmãos. Entre Deus e as trevas. Quando Deus imputa a justiça, irmãos, legalmente nós somos perdoados. Por quais pecados, pastor? Todos. Desde o primeiro até o último que nós cometemos. Amém? Lá em Hebreus diz, olha, os sacerdotes de ano em ano tinham que vir aqui. Cristo não, Cristo fez uma vez só. Um único sacrifício. De uma só vez. Amém? Glória a Deus. Não somos justificados por fé. É através dela. Não é mérito. A imputação do pecado fez Jesus pecador? Fez ele pecador? Afetou a sua natureza? Não. O que fez mesmo? Afetou a sua posição. A Bíblia diz que na cruz ele foi feito o quê? Mudou a posição dele ou não? Autor e consumador da nossa. Amém? Ter sido imputado pecado não fez ele pecador, nem mudou a natureza dele, de Deus, Filho de Deus eterno, mas mudou a sua posição. Então vamos concluir. É um espelho. É um espelho. Ter sido imputado justiça para nós, irmãos, muda a nossa natureza? Muda a nossa natureza? Muda a nossa natureza? Não. A nossa natureza é humana, é pecaminosa. Paulo diz, bem algum habita em mim. O querer está em mim, mas o realizar não. Miserável homem que sou. Romanos 7, é isso? Romanos 7, olha, ninguém me confirma. É 7? Não me deixa mentir, olha lá, Eduardo. No finalzinho do capítulo 7, Romanos. Capítulo 24, assim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa acusação terrível? Quem te livrou? Quem me livrou, irmãos? Jesus, o Cristo, o ungido, o consagrado, o separado, o Filho de Deus. Não deixa o diabo mentir para ti, irmãos. Mentir ele vai, só não acredita. Não acredita. O diabo tentou mentir para Abraão, para Davi. Lê os salmos de Davi, irmãos. Período que ele passou angustiado. Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Leia os salmos. Com certeza, quantas coisas passou na cabeça de Sansão, irmão, sendo humilhado, preso.
O diabo vai continuar mentindo para ti. Não creia. Creia em Deus. Sobre a tua vida foi imputada a justiça. Amém? Nós somos da fé, nós somos os que creem, nós somos os que seremos glorificados, nós somos os que vamos morar na eternidade junto com o Pai. Eu creio. Cada dia eu creio mais. Um pouco aqui, um pouco ali. Moisés passou 40 anos na presença do Senhor. Hã? Josué ainda mais, Rodrigo. Foi chamado um jovem, morreu com 110 anos, Josué. Ainda mais. João, o apóstolo amado, deve ter sido chamado pelo Senhor com 20 e tantos anos, morreu com quase 100. Olha quanto tempo ele passou na presença do Senhor, 70 anos, vamos conjecturar no mínimo. 70. Paulo, uns 30. Estevão vai dizer, tu coitado, passou só um ano talvez. Coitado nada, irmãos, ele viu o céu aberto. Não perdeu a fé. Sabe onde eu quero chegar? No ladrão da cruz, que passou só alguns minutos, algum tempo curto com Jesus, meu amado, e foi imputado justiça sobre ele. Um não creu, um zombou, o outro falou, olha, cala a boca, nós merecemos estar aqui, nós somos pecadores, nós somos ladrões, este não merece. Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Fé. Nem se sabe se ele ia parar de roubar, ele estava pendurado na cruz. Tu garante que se ele fosse solto, ele não ia roubar de novo? Ah? Ele não é melhor que tu. Ele creu lá na cruz. Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquele momento foi imputado justiça, meu amado. Ele creu. Amém? É só para os que creem. A nossa bondade às vezes nos impede de crer. A nossa bondade quer nos provar que é injustiça. Sim, o Deus Santo, irmãos, através da pregação da fé, vai salvar os pecadores. Amém. Eu creio. Jesus é a propiciação. Assim é com o crente. A tua natureza não mudou. Não mudou. O que mudou então? O que mudou agora? O que mudou na vida de Jesus, Rodrigo? A posição. Agora já não somos mais filhos da ira, somos filhos da graça. Graça a favor não merecido. Pecado não tira salvação. Vou pecar por causa disso? Não, eu sou devedor a Cristo. Quando eu pecar, eu vou me arrepender e vou continuar. Quando o pecado se oferecer para mim, eu vou lutar com todas as minhas forças, porque eu vou lembrar do preço que foi pago. Quando o pecado querer me seduzir, me abraçar, eu vou dizer, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito, ele morreu por mim. Eu tenho poder sobre o pecado agora. Foi imputado justiça sobre a minha vida. Sai de mim, Satanás, afasta-te de mim, Satanás. Existe um Espírito que me ajuda. Existe um Espírito que sim, aí sim me conduz para as boas obras. Efésios 2. Salvação é por fé e não por obras. Mas no versículo 10 do capítulo 2, que nós devemos andar pelas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos. Tu não faz nada. Tu só crê. E através dessa fé, nós somos salvos. Amém? Dá para acreditar nisso? Faz um esforço. Romanos capítulo 5, versículo 1.
Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu peco, eu continuo em paz com Deus? Sim. Eu achei que você já tinha entendido. Se eu peco, eu continuo em paz com Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Se quando eu peco, eu perco a paz com Deus, sobre a minha vida está a ira. Então a justiça não é imputada de graça, Rodrigo. É quando eu não perco. Vamos decidir. Vamos decidir. Somos cristãos ou somos espíritas? Ou somos muçulmanos? O que nós somos? Eu sou cristão. Amém. Cristão. Filho de Deus que criou o céu e a terra e tudo que existe. Anjos, principados, potestades, luz, treva. Amém, irmãos? Sendo, pois, justificado pela fé. Fé não é obra. Fé não é certo e errado. Pecar não é fé, acreditar. Jesus morreu para substituir a tua dívida. Crê nisso? Estamos em paz com Deus. Somos reconciliados. Somos filhos. Tu açoita o teu filho legítimo se ele errar? Açoita. Mas não destitui ele, meus amados. Destitui? Tu deve estar enjoado da parábola do filho pródigo. O pai mandou o filho embora? Não. Mas o filho foi. Quando o filho foi embora, ele perdeu a salvação? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele abandonou o pai. Pecado não perde a salvação. Ele falou: pai, me dá o que é meu. Ele pecou ou não pecou contra o pai? Pecou. Tirou a autoridade do pai. O pai mandou ele embora? Com certeza o pai, com o tempo, ia exortar ele, colocar ele no lugar dele. Pastor, me prove que quando ele foi embora ele perdeu a salvação. O que aconteceu quando ele voltou? O pai mandou fazer uma festa. Qual era o motivo da festa? Esse meu filho estava o quê? Morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Esse meu filho estava condenado e agora está salvo. Amém? Eu não estou aqui pregando uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez crente. Uma vez sempre crente. Aí sim, sempre salvo. Amém, irmãos? Na presença do Pai, crendo em Jesus, a propiciação, o ajudador de coração, diante do trono da graça. A fim de quê? De pedir bênção? De pedir bênção? Pedir o quê? Ajuda em tempo oportuno. E quando seria o tempo oportuno de pedir ajuda? Para aquele a qual diz lá que em tudo foi tentado, porém sem ter pecado. Então ele pode ajudar aqueles que padecem, tropeçam e erram. Amém? É isso que foi oferecido para nós, de graça. Temos paz para com Deus. Deixa eu continuar. Por nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé. Veja, Paulo insiste, irmãos, é pela fé. É pela fé, não é pela obra. Temos entrada pela fé a esta graça. Somos inseridos nessa graça. Na qual também estamos o quê? Firmes. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lê o 3 comigo. Mas nós não nos gloriamos, não nos alegramos somente na salvação. Nós também nos gloriamos no quê? Nas tribulações. Nas tribulações. As tribulações produzem o que em nós? Paciência. A paciência gera experiência. E a experiência gera o quê? Esperança, fé,
certeza, convicção. Amém, irmãos? A nossa fé vai sendo edificada, fortalecida. A esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse, tenha coragem de morrer. Mas Deus, presta atenção, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora já o quê? Reconciliados seremos salvos através da sua vida. Ele não usa a palavra pecador. Ele diz, sendo nós antigamente, antes de crer, inimigos, fomos reconciliados. Agora que somos amigos, já reconciliados, muito mais seremos, irmãos, ajudados, salvos pela sua vida, pela sua ressurreição, pela sua obra. Amém? Para a gente encerrar nessa noite, abre em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler a passagem de João. Semana que vem nós vamos dar continuação nessa palavra. Nós vamos dar continuação, vamos falar assim sobre a incredulidade. Né? Tem perigo de eu perder minha salvação? Tem. Se eu apostatar da minha fé, se eu abandonar a minha fé, se eu me tornar um incrédulo, se eu for para longe do Pai. Longe da igreja, pastor? Depende. Às vezes está na igreja, mas está longe do Pai, né? Às vezes o corpo está aqui, mas o coração não está e nunca teve. Não confunda, o Pai não é a igreja. A igreja sim é de Cristo, é o corpo de Cristo, o mecanismo pelo qual Deus também age. Amém? Não é sair da igreja, é sair de Cristo. Sair de longe do Pai, sem incredulidade. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Capítulo 5. Versículo do 1 ao 5. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus estava no lago e a multidão apertava ele. Aquela multidão era parecida com nós. Eles gostavam de ouvir a palavra de Deus. Eles queriam estar onde estava a palavra de Deus. Eles apertavam Jesus, eles disputavam espaço, irmãos. Nós temos conforto, temos poltrona, nós temos tudo. Temos acesso. A situação deles era difícil. Se espremiam Jesus, se espremiam, talvez pisavam um pé do outro para ouvir a palavra de Deus. Felizmente a facilidade às vezes nos afasta daquilo que é bom. E Jesus viu estar o que ali? 2 barcos, olha a eleição, junto à praia do lago, junto ali àquela areia do lago. E os pescadores, havendo descido dos barcos, estavam lavando as redes. Tristes, decepcionados, preocupados. Por quê? Porque não tinham pegado nenhum peixe. Talvez com medo que ia chegar em casa a mulher ia brigar, a sogra também ia brigar, chamar de incompetente, não serve para nada. Né? Estavam lavando as redes. Desceram do barco lavando as redes. Fizeram alguma coisa de bom? Para Jesus escolher o barco de Pedro? Pedro fez uma coisa de boa, irmãos? Ele não estava nem ouvindo. Estava pescando, acabou a pesca, estava lá, lavando a rede. Pedro, um judeu.
lavando a rede, decepcionado, triste, oprimido, cego. Jesus veio restaurar a visão dos cegos, irmãos, pôr em liberdade os cativos, libertar os oprimidos. Pedro era um oprimido, um cego, ele não estava prestando atenção, não entendeu o que estava acontecendo, ele estava lavando a rede, estava na preocupação dele, é lá que Deus vai. E entrando num dos barcos, que era de quem? Podia ser do outro, que a Bíblia não diz o nome? Podia, mas Deus amou quem? Simão. Irmãos, como eu me esforço para cada dia acreditar mais nisso. Que Deus poderia ter entrado em mim, poderia ter entrado em alguns dos meus amigos, Ele entrou em mim. Os meus amigos que andavam comigo, que faziam o que eu fazia. A maioria era melhor que eu. A maioria era que me segurava um pouco. E Jesus entrou no meu barco, entrou no teu. Se esforça, irmão, se esforça. Isso gera gratidão, gera temor. Isso gera santificação. Jesus entrou em um dos dois barcos, tinha dois para ele entrar. E ele não falou qual que eu vou escolher, mas ele já sabia. Antes dele vir para o ventre de Maria, ele já sabia que era um barquinho de Pedro, Simão, que ele entraria. Isso é maravilhoso. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Entrou no barco de Pedro e pediu para que Pedro se afastasse um pouco da terra. Para quê? Para pescar? Ainda não. Ele falou, se afasta um pouco da terra que eu quero pregar mais um pouquinho. Meu amado, Pedro estava fazendo o que mesmo, Rodrigo? Lavando a rede. Jesus falou, me empresta o teu barco. Vou entrar no teu barco. Entrei no teu barco. Eleição. Eleição. Pedro ainda não estava justificado, estava? Estava justificado? Estava, Telã? Não, por que não, Telã? Ele não tinha crido. Tinha que crer. Por isso, meu amado, por mais que eu ache injusto, não tem como um índio lá no meio da floresta crer. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não a mãe natureza. Por isso que não tem como espírita se salvar se ele não se converter ao Senhor Jesus. Porque o que ele ouve é o livro de Allan Kardec. Aquele outro endemoniado, possesso que morreu, como é que é o nome dele? Chico Xavier, endemoniado, possesso, filho das trevas. Cuidado, Paulo. Cuidado com o quê? Cuidado de falar a verdade. Vamos nos omitir. Eu botei no grupo da igreja, da congregação, hoje eu ouvi um padre pregando, eu fiquei maravilhado com aquele padre, ousadia. Se tu não ouviu, entra no grupo e ouve. Ouve a pregação do padre. Jesus falou, se afasta um pouquinho, afasta o barco. Pedro afastou, irmãos, e Jesus pregou mais um pouco. Aí Pedro ouviu, antes ele não tinha ouvido. Os que ele conheceu, ele elegeu, Romanos 8. Os que ele conheceu, ele elegeu. Os que ele elegeu, meus amados, ele justificou. E os que ele justificou, ele glorificará. Amém. Ele glorificará. Falou, Pedro, afasta um pouquinho. Eu vou pregar para ti agora. Pediu que se afastasse da terra. E assentando-se, ensinava dentro do barco a multidão. E Pedro dentro do barco. E aconteceu. E quando acabou de falar, e depois de pregar a palavra de Deus, o reino, a salvação, a justiça, a fé, Jesus disse para Pedro, vai imaginando a cena se tu tens essa capacidade, imagina a cena na tua mente. Jesus se virando para um pescador, alguém que estava indiferente para a sua presença, lavando rede, só parou para ouvir, porque ele falou, deixa eu entrar no teu barco. Imagina a cena, irmão, Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, aquele a qual, através da sua mão, todas as coisas também foram feitas, através dele.
João capítulo 1, sem ele nada do que se fez foi feito. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo olhou para Pedro, depois de ter pregado, e falou: Simão, lança-te ao mar alto. Já te elegi, já preguei, agora eu vou ver se tu crê, meu camarada. Agora eu vou te salvar. Pastor, mas Pedro foi. Não, Pedro creu. Pela fé, ele usou a fé, irmãos, através da fé. Jesus falou: lança-te ao mar. Olha a resposta dele. Jesus falou: vai ao mar e lança as redes. Para o quê? Pescar agora. Chega de ouvir. E respondendo, Simão disse-lhe: presta atenção, o que é fé? Isso é fé, não é obra. Mestre, havendo eu trabalhado, eu sou um pescador, tu é mestre, tu sabes ensinar, tu sabes as coisas da palavra. Mestre, havendo eu pescado a noite, trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Presta atenção, ponto e vírgula. Mas porque tu mandas, lançarei a rede. Aleluia. Mestre, não peguei nada, mas porque tu mandou, eu vou lançar a rede. Para quê? Para fazer papel de trouxa? Para ser envergonhado? Pedro creu, meus amados, que ele ia pegar peixe naquele momento. Ele creu. E naquele momento foi imputado justiça sobre a vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu tens crido? É esse tipo de fé que tu tens? Ou até hoje tu não começou a remar? Até hoje não começou a remar. Jesus já entrou no barco, já te elegeu, mas tu não crê. Se tu acha que tu és brabo, irmãos, Pedro era mais brabo que tu. Mas ao mesmo tempo que ele era brabo, Rodrigo, ele era o quê? Covarde. Né? Às vezes nós somos bravos, mas daí também tem hora que a gente é covarde. É a natureza humana caída. Amém, irmãos? A natureza não muda, o que muda é a situação. O estado. Versículo 10. De igual modo também de Tiago. Jesus, né? Foi fazendo. Jesus falou: vou te fazer o que? Pescador de? Homens. E Pedro acreditou. Também Tiago. A eleição é grande, meus amados. Também João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ouviram e também creram. E disse Jesus a Simão: não temas, não tenha medo, não duvides. De agora em diante, tu serás o quê? Pescador de homens. Jesus falou: olha, eu tenho uma proposta para ti, vamos trocar? Tem que trocar. Eu imputo justiça sobre ti e pecado sobre a minha vida. Vamos trocar? A partir de hoje, Simão, não temas, eu te farei pescador de homens. Que loucura! O cara pescava peixe. Mas ele viu Jesus pescando homem, sim ou não? Pescou ele. Irmão, só quem nunca teve seu coração pescado não sabe o que é isso. Eu lamento por ti, sinceramente. Eu lamento. Ter o coração pescado por Jesus é maravilhoso, irmãos. Tu não sabe de onde veio os homens, tu sabe que ele veio. Tu tem convicção. Tu faz o que Pedro fez. O que Pedro fez? Levou o barco até na praia do lago. Levou o barco até na terra, irmãos. Porque era mais rápido ir remando do que nadando. Lá na ressurreição ele foi nadando, porque era mais rápido. E nadando. Levando o barco, meus amados, até a terra. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Nem os peixes ele levou. Nem os peixes ele não quis mais. Amém, irmãos? Aqueles que creem, irmãos, deixam tudo para trás. Pastor, o que é o tudo? O tudo é o mundo, é a antiga vida. Esse é o tudo.
Amém? Não é pessoas, não é relacionamento, é conduta, é vida, é a troca. Creia nessa noite, irmãos. Creia que Ele já está no teu barco. Alguns aqui precisam crer pela primeira vez, talvez. Alguns aqui precisam voltar a crer, porque acham que o seu pecado fez com que tu estejas em guerra com Deus. Não. A paz do Senhor Ele continua sobre a tua vida. Em Cristo nós temos paz. E talvez um outro grupo aqui precisa ter a sua fé fortalecida para prosseguir para o alvo, prosseguir enxergando, para ajudar os que têm trave, que têm cisco. Isso é o corpo de Cristo. Isso é a igreja do Deus vivo, irmãos. Amém. Para isso o Senhor nos fez. Povo seu, ovelha do seu rebanho. As minhas ovelhas de Jesus, as minhas não. As minhas, no sentido de minhas, às vezes não me ouvem, são rebeldes. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e o seguem. Não tem como não seguir, segue. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Amém, irmãos? Nós vamos orar nesse momento.